Pessoal, aqui no canal já tem pelo menos uns 4 vídeos diferentes em que eu indico materiais que nos ajudam a entender melhor o Antigo Testamento. E eu sempre estou em busca de novos livros sobre o Antigo Testamento, porque na minha opinião, o Antigo Testamento é a parte da Bíblia que nós, enquanto cristãos, temos muitas dificuldades de interpretação. E uma das formas para a gente conseguir superar essas adversidades que surgem na interpretação do Antigo Testamento é lendo bons livros que nos ajudam a interpretá-lo corretamente dentro do seu contexto histórico, teológico e literário. Por isso, no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês top 3 livros sobre o Antigo Testamento. E esses 3 livros que eu vou apresentar para vocês possuem duas características em comum. A primeira característica é que os 3 livros são livros que, de certa forma, quebram alguns estereótipos e algumas más compreensões que muitos de nós carregamos sobre o Antigo Testamento. E a segunda característica é que os 3 livros tratam de assuntos e tópicos que por muitas vezes são negligenciados no estudo do Antigo Testamento. São 3 livraços. Inclusive, pessoal, o terceiro livro dessa lista é, sem sombra de dúvidas, o melhor livro sobre o Antigo Testamento que eu li nos últimos 2 anos, e vocês vão entender o motivo. Então fica comigo até o fim do vídeo, porque hoje tem muito conteúdo bacana para trazer para vocês. E como de costume, todos os links dos livros citados estão aqui na descrição. Então, dito isso, bora para as indicações. O primeiro livro da nossa lista é do Walter Kaiser Jr. e se chama Pregando e Ensinando as Últimas Coisas, a escatologia do Antigo Testamento para a vida da igreja. Pessoal, apesar do título dessa obra trazer palavras como pregação e ensino, isso não quer dizer que o conteúdo desse livro seja destinado apenas a pregadores e líderes de ensino. Na verdade, mesmo que você não seja um líder de ensino ou um pregador, você vai perceber, à medida em que eu estiver apresentando esse livro, o quanto ele também pode ser edificante para a sua vida. E claro, o quanto ele pode te ajudar no desenvolvimento da sua compreensão do Antigo Testamento, mais especificamente na sua compreensão da escatologia do Antigo Testamento. Então, como vocês já devem ter percebido pela minha fala introdutória, o principal objetivo do Kaiser nesse livro é demonstrar os contornos mais fundamentais da escatologia presente no Antigo Testamento. Daniel, eu tô começando a estudar teologia agora e eu nem sei o que é escatologia. Pessoal, o próprio Kaiser explica o que é escatologia logo na introdução desse livro. Segundo ele, em linhas mais gerais, escatologia é o ramo da teologia que se preocupa com as últimas coisas, ou seja, com o estado do indivíduo após a morte e com o curso da história humana quando a presente ordem das coisas tiver chegado ao fim. Aí talvez você esteja pensando assim: Daniel, eu já tenho uma boa noção de escatologia, mas eu já percebi que geralmente quando o pessoal discute escatologia, essa discussão gira em torno principalmente do Novo Testamento e não do Antigo Testamento. Inclusive, eu já ouvi algumas pessoas falando que o Antigo Testamento não tem muitos ensinamentos escatológicos. Infelizmente, esse é um erro que muitos cometem. Aliás, eu mesmo já pensei dessa forma, mas o Kaiser demonstra nesse livro que essa suposição que muitos de nós temos, que o Antigo Testamento não trata com a devida importância, com a devida relevância as questões escatológicas, evidencia o tanto que nós, cristãos, não estamos familiarizados com o próprio texto do Antigo Testamento e muito menos com o contexto histórico-cultural em que o Antigo Testamento estava inserido. E para mostrar que a sua tese de que o Antigo Testamento tem muito a contribuir para a nossa compreensão da escatologia bíblica como um todo, o Kaiser divide o livro em 6 partes principais e em cada parte ele desenvolve algum assunto escatológico presente no Antigo Testamento, como por exemplo, a vida, a morte, a ressurreição, o novo reino davídico, a nova criação, a chegada do dia do Senhor, as 70 semanas de Daniel e muitos outros tópicos escatológicos. E a estrutura geral de todos os capítulos desse livro é a mesma. Nós podemos dividir a estrutura dos capítulos desse livro em 2 partes principais. Na primeira parte, o Kaiser traz algumas informações mais gerais, envolvendo o tema que está sendo estudado naquele capítulo. Já na segunda parte, ele explora exegeticamente e homileticamente um texto específico do Antigo Testamento a respeito do assunto daquele capítulo. Então, por exemplo,
no capítulo 1 dessa obra, o Kaiser desenvolve os conceitos de vida e morte no Antigo Testamento, que são dois conceitos escatológicos. Na primeira parte desse capítulo, o Kaiser oferece um panorama geral das principais palavras em hebraico que são utilizadas no Antigo Testamento para se referir a essa dinâmica escatológica que envolve a vida e a morte. Por exemplo, ao comentar sobre termos hebraicos que fazem referência à morte, ele traz algumas explicações bem interessantes referentes à famosa expressão Sheol. E o Kaiser mostra que esse termo aparece no Antigo Testamento cerca de 65 vezes, e é um termo um tanto quanto obscuro, porque ele não possui nenhum termo cognato em qualquer outra língua semítica, o que poderia lançar um pouco de luz sobre o seu entendimento. É por isso que algumas traduções da Bíblia preferem nem traduzir o termo Sheol para o português, devido ao fato de que é um termo extremamente complexo de ser traduzido. Mas apesar de existir essa complexidade em torno desse termo Sheol, o Kaiser mostra que existem outros termos paralelos, quase que sinônimos de Sheol, como os termos Abdon e Bor, que lançam luz à compreensão do termo Sheol. Nesse sentido, segundo as próprias palavras do Kaiser, a melhor forma de se entender o Sheol é como local onde o falar, o rir e o adorar a Deus não mais ocorrem como ocorria na vida. Trata-se de um lugar escuro, empoeirado e cheio de ossos, onde as línguas ficam emudecidas no túmulo. Como Kaiser explica no livro, entender essa expressão Sheol adequadamente dentro do Antigo Testamento é fundamental, porque os autores bíblicos utilizam muito essa palavra para estabelecer um contraste entre a condição daqueles que não podem escapar do Sheol com a condição daqueles que são livrados do Sheol por meio da atividade redentora do próprio Deus. Nesse sentido, se a gente não tiver uma boa compreensão de como os autores do Antigo Testamento utilizam esse termo Sheol, nós não vamos conseguir entender quais são todas as implicações que esse termo traz para a escatologia do Antigo Testamento. Então, na primeira parte dos capítulos desse livro, o Kaiser sempre utiliza essa abordagem mais geral de compreender termos, conceitos e palavras em hebraico que são fundamentais para a compreensão da escatologia do Antigo Testamento. Já na segunda parte dos capítulos desse livro, como eu disse anteriormente, o Kaiser separa um texto específico para analisar. Ainda para seguir no exemplo do capítulo 1, na segunda parte desse capítulo, o Kaiser analisa o Salmo 49 para continuar demonstrando a relação entre a vida e a morte no Antigo Testamento, mas agora de forma mais detalhada, focada apenas em um texto. E é nessa parte que esse livro apresenta alguns recursos bem interessantes para pastores e líderes de ensino, porque além de propor uma análise exegética desse texto do Salmo 49, o Kaiser também propõe um esboço homilético de como esse salmo poderia ser dividido para ser pregado ou ensinado dentro de um contexto eclesiástico. Além disso, no fim da explicação desse texto, o Kaiser também apresenta algumas possíveis conclusões e aplicações que podem ser extraídas do texto. Por isso eu disse no começo que mesmo que você não seja um pregador ou um líder de ensino, esse livro pode ser muito enriquecedor para você. Eu não sou um pregador e mesmo assim eu fui grandemente abençoado com essa leitura. Portanto, esse é um livro que, além de destacar a importância da escatologia para uma teologia bíblica do Antigo Testamento, é um livro que também demonstra como esses temas escatológicos não são apenas relevantes para o futuro, mas eles trazem implicações práticas e transformadoras para a nossa vida presente. O segundo livro da nossa lista também é do Walter Kaiser Jr. e se chama Missão no Antigo Testamento, Israel como luz para as nações. Pessoal, geralmente quando a gente fala da mensagem missionária presente na Bíblia, o nosso foco quase sempre recai no Novo Testamento, principalmente nos relatos evangelísticos sobre a grande comissão e na expansão do evangelho por todo o Império Romano, conforme Lucas narra no livro de Atos. A ideia que muitos de nós temos é mais ou menos a seguinte: o plano de Deus no Antigo Testamento era anunciar sua mensagem de salvação exclusivamente para os judeus, mas como os judeus rejeitaram essa mensagem de salvação, Deus, após alguns milênios, finalmente resolveu ampliar seus propósitos redentivos, incorporando também os gentios no seu plano de salvação. Nesse modo de pensar, parece que os gentios nunca fizeram parte dos propósitos salvíficos originais de Deus. Ou seja, quando nós adotamos essa estrutura interpretativa do Antigo Testamento, a última coisa que nós pensamos em conexão com o Antigo Testamento é que ele traz alguma mensagem salvífica destinada aos gentios e às nações do mundo, mas isso está muito, mas muito longe de ser verdade. Conforme o Walter Kaiser mostra nesse livro, o tema de missões é central em toda a Bíblia, não só no Novo Testamento. Da mesma forma que no Novo Testamento tem a grande
grande comissão, em que Jesus encoraja os seus discípulos a fazer discípulos por todas as nações, no Antigo Testamento também existe um texto que poderia ser chamado de a grande comissão no Antigo Testamento. E esse texto é Gênesis 12, quando Deus diz a Abraão que por meio dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Portanto, a tese central do Kaiser nesse livro é demonstrar que o Antigo Testamento tem muito a dizer sobre o plano de Deus de alcançar tanto judeus como gentios por meio da sua mensagem de salvação. Em outras palavras, o Kaiser quer provar por meio de diversos textos do Antigo Testamento que o eterno plano de Deus sempre foi prover salvação para todos os povos e que nunca houve a intenção de Deus fornecer uma salvação reservada apenas a um grupo étnico específico. O movimento missionário presente no Antigo Testamento é o que o Kaiser chama nesse livro de movimento centrífugo. Isso quer dizer que o movimento missionário no Antigo Testamento tinha como objetivo trazer as pessoas para o centro da revelação divina e da comunidade do povo de Deus. Israel deveria ser essa força que, por meio do seu testemunho ativo, atrairia os outros povos para Deus. Ou seja, Israel foi eleita por Deus para abençoar outras nações e não para se agarrar a esse privilégio como um fim em si mesmo. E obviamente que essa compreensão missiológica do Antigo Testamento demonstra a preocupação salvífica de Deus por todos os tipos de pessoas, independente da sua raça, etnia ou nação. Essa é a tese central desse livro. E agora eu queria citar pelo menos duas características que eu notei nesse livro que fazem dele uma das melhores introduções sobre esse assunto que nós temos em português. A primeira característica é que esse livro foca especificamente no conceito da missão de Deus no Antigo Testamento. A gente tem alguns livros em português que falam sobre a missão de Deus na Bíblia como um todo, e consequentemente esses livros também falam da missão de Deus no Antigo Testamento. Mas como a proposta desses livros é apresentar a missão de Deus na Bíblia como um todo, é natural que eles foquem mais no Novo Testamento, porque em termos de progresso revelacional, o Novo Testamento possui mais clareza em relação à expansão da mensagem evangelística para todas as nações. Só que esse foco no Novo Testamento, por muitas vezes, acaba ofuscando todo o brilho e a luz que o Antigo Testamento tem a oferecer sobre esse assunto. E esse livro do Kaiser, por tratar do conceito da missão de Deus apenas no Antigo Testamento, ele consegue demonstrar brilhantemente o tanto que o Antigo Testamento tem a nos ensinar sobre esse tema. E isso nos leva à segunda característica bem interessante nesse livro, que é a seguinte: ele analisa muitos textos e histórias do Antigo Testamento que geralmente não são tão abordados a respeito dessa ideia de que os gentios sempre fizeram parte dos propósitos salvíficos originais de Deus. Por exemplo, como eu comentei anteriormente, muitos nem conseguem perceber que no Antigo Testamento existe uma mensagem de salvação para os gentios. Mas também tem aquelas pessoas que percebem que existe essa mensagem, mas elas conseguem identificar essa mensagem apenas em alguns poucos textos do Antigo Testamento, como o texto que eu citei de Gênesis, em que Deus promete abençoar todas as famílias da terra por meio de Abraão. Mas só que esse texto é o máximo que essas pessoas conseguem extrair do Antigo Testamento em relação a esse tema. Só que nesse livro, o Kaiser mostra que existem muitos outros textos que demonstram que os gentios sempre fizeram parte dos propósitos salvíficos de Deus. Inclusive, em um capítulo desse livro, ele demonstra como a própria Torá, a lei de Deus para o povo de Israel, regulamenta a oferta de salvação para outros povos, além de Israel no tempo do Antigo Testamento. Isso pode ser visto, por exemplo, em Êxodo no capítulo 12 e em Números no capítulo 9, quando Deus permite que estrangeiros participem da Páscoa. Enfim, esse é só um exemplo, mas ao longo do livro, o Kaiser analisa muitos outros textos que eu nunca tinha parado para pensar o quanto esses textos revelam o caráter missional do Antigo Testamento. Essa foi uma leitura que me surpreendeu muito e que, sem sombra de dúvidas, ampliou muito o meu entendimento da missão de Deus no Antigo Testamento. E para encerrar minha fala sobre esse livro, eu queria trazer uma ideia muito interessante que o Kaiser apresenta nesse livro, que demonstra o tanto que esse tema da missão de Deus é vital para a compreensão da Bíblia como um todo. O Kaiser argumenta que, semelhantemente ao primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, que enfatiza o aspecto missional do reino de Deus por meio da promessa que ele fez a Abraão,
O último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse de João, também demonstra a mesma preocupação de que todos os povos ouçam as boas novas do Evangelho. Em Apocalipse, João fala diversas vezes que a mensagem do Evangelho é destinada a toda língua, tribo, povo e nação. Ou seja, esse tema de uma missão salvífica e redentiva de Deus direcionada a todos os povos forma uma espécie de envelope gigante, uma inclusio que emoldura toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Pessoal, saber que nós servimos a um Deus tão grandioso que a despeito das nossas falhas e dos nossos pecados ainda vem ao nosso encontro para nos salvar, para nos redimir e nos dar uma nova vida, é simplesmente maravilhoso. Pessoal, é um livraço que vale muito a pena. E se você tá gostando das recomendações até aqui, já deixa o seu like para fortalecer o canal e também dá uma conferida se você já é um inscrito aqui no canal. Eu vi que muitas pessoas que assistem aos vídeos não são inscritas no canal, então se você é abençoado por esse conteúdo, não custa nada deixar o seu like e se inscrever no canal, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e indica o canal para mais pessoas. O terceiro livro da nossa lista é do Tremper Longman III e se chama O Temor do Senhor é Sabedoria, uma introdução teológica à sabedoria em Israel. Pessoal, esse é o melhor livro sobre o Antigo Testamento que eu li nos últimos anos, e ao longo da minha apresentação desse livro, eu quero demonstrar um pouco o porquê eu achei esse livro tão bom e o porquê eu penso que esse livro é uma leitura quase que obrigatória para nossa melhor compreensão do Antigo Testamento. E esse livro do Longman, como o próprio nome sugere, é um livro introdutório sobre o conceito de sabedoria no Antigo Testamento. Não dá para falar que esse livro é focado especificamente nos livros sapienciais do Antigo Testamento, porque como vocês vão perceber, à medida em que eu estiver falando desse livro, que o Longman não restringe a sua análise da sabedoria em Israel àqueles livros do Antigo Testamento que estão considerados como fazendo parte da literatura sapiencial. Um dos objetivos centrais do Longman nesse livro é mostrar que o conceito de sabedoria no Antigo Testamento está espalhado por vários livros da Bíblia hebraica. Então, nessa obra, além do Longman expor o conteúdo dos livros do Antigo Testamento, que são considerados clássicos da literatura de sabedoria, como por exemplo, Eclesiastes, Jó e Provérbios, ele também vai expor o conceito de sabedoria nas narrativas bíblicas, no Pentateuco, na criação, nos Salmos, nos livros proféticos. E por fim, ele analisa como o judaísmo do Segundo Templo e os autores do Novo Testamento se apropriaram desse conceito de sabedoria tão presente por toda a Bíblia hebraica. Ou seja, uma primeira ideia que o Longman desfaz nesse livro é justamente essa ideia de que a sabedoria se restringe a alguns poucos livros do Antigo Testamento. E uma segunda ideia que esse autor desconstrói nesse livro é a ideia defendida por muitos estudiosos do Antigo Testamento, principalmente do século XIX e século XX, que é a ideia de que os livros sapienciais não têm muito a nos informar sobre teologia. Na verdade, segundo esses estudiosos, os livros sapienciais devem ser entendidos como produtos de um movimento sapiencial que era essencialmente humanista e que as principais fontes de verdade para os escritores sapienciais eram a observação, a experiência e a tradição. Nesse sentido, a sabedoria, segundo esses estudiosos, é fundamentalmente prática em vez de teológica, ou seja, a literatura de sabedoria não tem muito a nos acrescentar em relação à teologia que se desenvolve no Antigo Testamento. É como se a tradição de sabedoria presente no Antigo Testamento fosse quase que um corpo estranho dentro da estrutura do Antigo Testamento. E assim, pessoal, não precisa de muito para a gente constatar que essa é uma crença que muitos de nós carregamos. Quantos de nós sabemos o que fazer com a literatura de sabedoria no Antigo Testamento? Quantos de nós sabemos como encaixá-la no contexto mais amplo da teologia do Antigo Testamento? Eu mesmo, por muito tempo, pensei na sabedoria do Antigo Testamento, mas como um conjunto de bons conselhos que devem ser seguidos para se viver uma boa vida. E esse livro do Longman abriu meus olhos para a realidade de que essa é uma visão completamente incorreta e distorcida da literatura de sabedoria presente no Antigo Testamento. Como vocês vão perceber ao lerem esse livro, o conceito de sabedoria no Antigo Testamento é corretamente entendido a partir
partir de 3 dimensões principais. A primeira dimensão é a chamada dimensão teológica ou pactual. Essa dimensão pode ser percebida por meio de um refrão que se repete diversas vezes em Provérbios, que é: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. No primeiro capítulo desse livro, o Longman explica detalhadamente o que essa expressão quer dizer. Inclusive, o título dessa obra é baseado nesse versículo. Já a segunda dimensão da sabedoria bíblica é a chamada dimensão ética, ou seja, uma pessoa sábia age conforme a verdade, a bondade, a justiça e a retidão. E a última dimensão, a terceira dimensão da sabedoria bíblica, é a chamada dimensão prática. E aí sim entra aquela questão que eu comentei com vocês, que a literatura sapiencial apresenta vários conselhos práticos para se viver uma boa vida. O problema é que por diversas vezes muitos de nós reduzimos a sabedoria bíblica apenas à sua dimensão prática e nos esquecemos das outras duas dimensões, a ética e a teológica ou pactual. E embora o Longman faça uma divisão didática dessas 3 dimensões da sabedoria bíblica, ele argumenta nesse livro que uma pessoa só é verdadeiramente sábia, de acordo com a Bíblia, quando ela desenvolve essas 3 dimensões, a teológica, a ética e a prática. Porque, no fim das contas, tanto a dimensão prática como a dimensão ética são sustentadas pela dimensão teológica. Portanto, o Longman demonstra brilhantemente nesse livro que a sabedoria bíblica é essencialmente pactual e todos os conselhos práticos e éticos presentes na sabedoria bíblica só fazem sentido à luz dessa realidade teológica e pactual, do reconhecimento de que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Um outro ponto muito bacana que o Longman explora nessa obra é que quando a gente fala sobre a sabedoria no Antigo Testamento, a gente tem a tendência de não perceber a multiplicidade de formas pelas quais a sabedoria pode ser discutida e expressada a partir do Antigo Testamento. E logo na parte 1 desse livro, em que ele analisa os livros que compõem o núcleo da sabedoria do Antigo Testamento, ou seja, Eclesiastes, Provérbios e Jó, ele mostra que cada um desses livros enfatiza o conceito da sabedoria bíblica a partir de uma perspectiva diferente, de uma ótica diferente. Claro que existe o núcleo comum da sabedoria bíblica que está presente nesses 3 livros, só que existem ênfases que são específicas de cada um desses livros, e essas ênfases enriquecem ainda mais a nossa perspectiva sobre a sabedoria bíblica. E é interessante que o Longman não só identifica as ênfases sapienciais trazidas por cada um desses livros, como ele também demonstra como cada uma dessas 3 perspectivas a respeito da sabedoria estão espalhadas ao longo do Antigo Testamento. Por exemplo, o Salmo 1 está muito alinhado à perspectiva de sabedoria enfatizada por Provérbios. Já o Salmo 73 reflete muitas discussões relacionadas à sabedoria no livro de Jó, enquanto o Salmo 49 reflete muitas das preocupações de Eclesiastes. Pessoal, tudo que eu falei até agora, eu só arranhei a superfície desse livro. Tem muitos outros pontos altos desse livro, como por exemplo, o capítulo em que o Longman expõe o livro de Eclesiastes defendendo a tese das 2 vozes verbais. Um outro capítulo sensacional é quando ele analisa o conceito de sabedoria a partir do estudo de 2 grandes personagens bíblicos, que são Adão e Salomão. Enfim, é um livro fantástico. E um último ponto que eu queria comentar com vocês sobre essa obra é sobre o seu autor, o Tremper Longman III. Ele já é um autor bem conhecido aqui no Brasil, principalmente pelos seus estudos em Gênesis. Ele também tem uma introdução ao Antigo Testamento escrita junto com Raymond Dillard, que eu já comentei aqui no canal. Mas uma coisa que eu não sabia e eu acabei descobrindo no prefácio desse livro é que a principal área de estudo do Longman é justamente a literatura de sabedoria. Ele fez seu PhD na Universidade de Yale em estudos do Antigo Oriente Próximo, com foco na literatura de sabedoria. Ele tem diversos comentários em inglês sobre Provérbios, Jó, Eclesiastes, Cânticos dos Cânticos, esse inclusive tem em português, ou seja, como o próprio Longman fala no prefácio desse livro, depois de uma vida inteira estudando sobre esse assunto, esse livro é quase que uma síntese de tudo que ele aprendeu sobre a sabedoria no Antigo Testamento em termos introdutórios. Enfim, pessoal, eu espero que eu tenha conseguido passar minha empolgação e meu entusiasmo ao indicar esse livro. Essa é uma obra que em português a gente não tem nada parecido, e em inglês ela é considerada como uma das melhores introduções
introduções, se não a melhor introdução à sabedoria bíblica no Antigo Testamento. Pessoal, é isso, eu trouxe 3 livraços para você que, como eu falei na introdução, são livros que preenchem lacunas importantes no nosso estudo do Antigo Testamento e, claro, nos ajudam a desfazer aqueles estereótipos e aquelas más compreensões que muitas vezes nós desenvolvemos numa leitura mais rasa do Antigo Testamento. E eu não poderia encerrar esse vídeo sem agradecer o pessoal da Editora Peregrino na pessoa do Thiago. Não sei se vocês perceberam, mas os 3 livros da nossa lista de hoje são da Editora Peregrino. Como eu comentei com vocês no começo do vídeo, eu sempre estou em busca de bons livros sobre o Antigo Testamento. E quando eu encontro livros que despertam o meu interesse para trazer para o canal, eu entro em contato com as editoras daqueles livros pedindo para que eles me enviem o material para que eu faça uma resenha, uma apresentação desse material no canal. E o pessoal da Peregrino gentilmente me enviou esses materiais. E como eu li e gostei muito desses livros, eu resolvi montar essa lista com esses 3 livros. E eu tenho certeza de que se você ler essas obras, você também vai gostar muito. Inclusive, se você já leu algum desses livros, deixa aqui nos comentários para eu saber. Era esse o recado que eu tinha para passar no vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus e até a próxima!